muito simples, muito do amor. Você vê que a gente entende a pessoa do jeito que ela é. Reparem, irmãos, que muita gente vai falar assim, ó, lá na minha igreja só tem brabo mesmo, lá só tem gente certinha, gente correta, gente bonita, gente que só vai bem arrumada. Na minha igreja, lá é demais, porque lá todo mundo é líderzão, lá todo mundo é forte. Irmão, se a igreja tivesse cheia disso, não era igreja, era céu, era paraíso, tem que morrer todo mundo, vai para a glória, vai igual Enoque. Na verdade, nem no início em Gênesis, nem no início, as ovelhas do pastor, na época lá do início de Abraão, Arão, não eram todas bonitonas. Você vê que na hora de sacrificar eles escolhiam as sem mácula, é sinal que algumas tinham mácula. É português, é português. Se vocês estão aqui, vocês têm que analisar o que está na Bíblia. Quando ia ter um sacrifício, eles pegavam todas as ovelhas, selecionavam e procuravam aquela que não tinha mácula. Então quer dizer, se eles procuravam é porque não era tão fácil, porque se fosse fácil, estava falando assim, ó, pegava qualquer uma que era boa. Vocês veem também naquela divisão lá em Gênesis, que ele fala que tinha ovelha pintada, malhada, boa e ruim, o próprio gado. Então quer dizer, isso significa que existem pessoas aqui dentro que são boas, existem pessoas ruins, existe todo tipo de gente. A igreja, o próprio Jesus diz, eu vim para quem está doente. Então na igreja é normal ter todos os tipos de pessoas. Não, mas lá não. Na nossa igreja a gente só tem gente assim, gente assado. Está errado. A porta da igreja tem que estar aberta para todo mundo. O maior problema do século, que começou isso no século retrasado, quando começaram ao homem a doutrinar e colocar suas doutrinas, e começou a entrar e até mesmo expulsar pessoas. Você repara que tem igreja que vira uma verdadeira prisão para a pessoa. Claro, eu entendo que tem gente que precisa de muita doutrina, tem outros que não, tem outros que você tem que amarrar, amordaçar, olhar, chicotear, chutar, bater, deixa só o olho mexendo. É claro que isso é o sentido figurado, pelo amor de Deus. Chegar um de vocês aqui com alguém amarrado, pastor, encontrei um desses. O cara, não. Agora, já tem outros que não, você pode deixar à vontade. Tem uns que você tem que estar do lado ali, pera aí, calma, é pra cá, um pouquinho pra cá. Tem outros que não. Ó, por exemplo, tem igreja que trabalha muito, a gente, por exemplo, pega muita gente que é do tráfico, como alguns, sem citar nomes, mas vocês lembram aquele que foi pro encontro, que a gente levou. Olha como é que eu tive que entrar de sola nele. Pá, é assim, é assado, é tal hora. Por quê? Porque geralmente um cara, para virar bandido ou coisa parecida, ele já está no mundo sem regra, então ele precisa de regra. Aí você pega um cara que veio da casa de alguém, o cara está ali, tranquilo, aceitando ideia, dá para você. Então isso tem que ser entendido. O papel da igreja é esse, é entender e sanar o problema, seja ele qual for. O maior problema da igreja é o ser humano, porque hoje a igreja tem que fazer o seu papel. Nós somos, o que diz em Gênesis 1:26? Deus nos fez a imagem e semelhança. Se você faz alguém a sua imagem, é porque você quer que essa pessoa te represente. Só que hoje o véu se rasgou, e lá em Apocalipse 5 a gente vê tudo, lá no próprio livro de Apocalipse 1, fala que nós somos reis e sacerdotes. Então nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então nós temos que fazer o que Jesus faria. Jesus fez muito social, ajudou, comeu, bebeu junto com os outros. O pessoal dava água naquelas cuias feias, ele bebia. Você vê que em nenhum lugar você vê Jesus recusou porque o copo estava sujo. Eu não sei aqui quem vai lembrar, uma vez teve uma reunião, e nessa reunião me deram um... Atende lá para mim, por favor, amor.
Vem de lá, ó, a senhora lá. E nessa reunião, vieram com um copo lindo para mim, com 2 tipos de água, e estava um calor danado, e o pessoal bebendo água de um bebedouro, aqueles de barro, com um copo descartável. Eu peguei na hora o copo meu, botei lá do lado, joguei a água fora, para não desonrar também a honra que eles me deram. Falei, eu quero a mesma água no mesmo copo. Não, mas o senhor pastor, exatamente por isso. Por que o meu tem que ser melhor? Não, eu tenho que ser igual. E isso, se está todo mundo com copo descartável, era para estar bebendo com a mão. Justamente porque eu sou pastor. É o menor. E isso foi estabelecido. Esses dias agora nós fomos comer batata lá no Magrinho. Aí a gente está lá, eu sentei na ponta que tinha água. Aí tinha um rapaz sobre a mesa, que ele veio de outra igreja. Aí ele, absurdo! Na minha igreja, o senhor, como pastor, ficaria no melhor lugar. E as ovelhas brigariam para ir para a chuva, para morrer pelo senhor. Ai, pastor, ai, é absurdo. Aí eu virei e falei, é por isso que você está aí. Você não está na sua igreja, você está no lado confortável e eu estou aqui pegando chuva e você não vem aqui na chuva para mim. Aí ele, ai, é verdade. Não, pastor, eu vou trocar de lugar contigo. Não, aqui é a igreja que o pastor morre pelas ovelhas. Em nenhum lugar na Bíblia está que as ovelhas morrem pelo pastor. Mas de onde vem isso? Por que isso? Ser humano. Que leram isso aqui, mas instituíram isso. Não existe. Não existe. E essas doutrinas vieram bloqueando as igrejas. Tem lugar que se uma pessoa chega com um moicano dentro de uma igreja, com uma roupa de punk, com a bandeira do anarquia, vai se sentir mal e sentar lá dentro. E vai ter lugar, tem lugar aí fora, que a pessoa, se chegar, um drag queen, totalmente, hoje é dia, negócio de não sei o que, parada gay, movimento, esqueci o nome. Hã? E aí se sentar, se vir 8 deles, entrar numa igreja dessa, meu irmão, vão falar que estão do demônio, e que estão fazendo um montinho na igreja. Eles não conseguem entender que a igreja é o sal. Nós somos o sal. Se eles entrarem, a gente abraça. Por isso que as pessoas estranham a gente. Porque nós viemos de uma linha da igreja primitiva. Vem e abraça. Eu duvido que uma igreja vai aceitar a Tainá, porque é uma amiga que ela é lésbica. A igreja vai aceitar que a Tainá vá para a igreja e entre em comunhão. Eu falei, tudo bem, não ser outra igreja. Porque a minha igreja bota a mão no fogo agora que vai aceitar. Pode trazer a Tainá. Traz a Tainá, a gente vai abraçar a Tainá. A Tainá vai ficar feliz aqui. Não tem essa. Pode trazer quem for. E vai ser muito bem-vindo. A gente não quer saber. Nós não somos inimigos de ser humano, não. Nós somos inimigos de principados e potestades que fazem uma ação para o cara pecar. Nós somos contra o pecado na vida da pessoa, não contra a pessoa. Como é que você vai dizer que você é contra a pessoa se quem fez a pessoa... Vamos lá, quem fez a outra... Quem fez os outros? Quem fez outra pessoa? Deus. Se você se virar contra uma pessoa, você está indo contra quem? Deus. Então você tem que ir contra o pecado, contra principados e potestades. É trazer para perto e orar. E foi o que aconteceu aqui. A igreja de Pérgamo estava por isso aqui. Quando vocês olharem lá na de Éfeso, vocês vão ver que a gente começou o estudo, o amor deles estava esfriando, era o que tinha contra ele. Vocês vão ver na Esmina, Deus falou bem claro lá, em 2:9, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia. E agora na Pérgamo, o próprio Jesus diz, vamos lá no 13 agora, conheço o lugar onde habitas, Apocalipse capítulo 2, verso 13, onde estás o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé,
ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, ao qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Satanás habita de novo. Por quê? Está falando da morte de Antipas. Tenho todavia contra ti algumas coisas. Vocês já imaginaram Jesus virar e falar: tenho contra ti algumas coisas? O frio na barriga que não deve dar. Nós somos igreja. Pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Irmãos, quando vocês olharem lá no 2:6, Deus fala de uma doutrina que eram os nicolaítas. Depois vocês abrem Apocalipse 2:6. Nicolaítas eram homem com homem, mulher com mulher. Era exatamente o que a gente está falando. Mas Jesus não é contra a pessoa, é contra esse tipo de atividade, é contra esse tipo de coisa. Mas é esse tipo de pecado, as obras de nicolaítas, porque fala isso, que Deus odeia. Olha lá, no 2, verso 6, tem contudo ao teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Isso o próprio Jesus falando. Repete. Agora, o que acontece aqui no 15, no 15 ele bota: outra assim também tu, da mesma forma, sustenta a doutrina dos nicolaítas. Mas por que daqui dos nicolaítas? Porque já começa em cima. Porque se vocês olharem lá atrás na Bíblia, diz que o abismo chama outro abismo. Você começa a prostituição, é igual vício, você começa com coisa pequena e vai aumentando, um abismo chama o outro. É sempre assim, um erro chama o outro, um problema chama o outro. Agora, quando ele fala aqui sobre a doutrina de Balaão, aí vocês olham lá atrás que ele foi Balaão. E eu queria que vocês anotassem isso aí agora. Anota aí. Façam uma pesquisa sobre Balaão botou aí? Balaque, botou aí? Jezabel, botou aí? E Belial. Então vocês vão pegar isso daí, não precisa ser grande, coisa de 4 linhas, 5 linhas, vocês vão fazer isso aí em casa, e aí vocês vão colocar capítulo e versículo da onde vocês acharam. Balaão, Balaque, Jezabel e Belial. Porque a gente, quando chegar em Tiatira, vai falar de Jezabel. Entendeu? Então o que acontece? Existem essas obras, vocês vão achar isso daí, vai achar onde também está na Bíblia, como acontece, por que Jesus falou isso aqui para eles, qual o problema disso aqui dentro da igreja, vocês vão entender sobre principados e potestades dentro da igreja, guerra espiritual. Por que Satanás não quer que você faça com o seu Apocalipse? Eu mesmo. Eu venho para cá às vezes para aplicar o curso sem vontade. Mas por quê? Semana passada então eu não estava com pingo de vontade. Mas porque eu sei que isso aqui edifica muito. Porque te faz entender muito problema da igreja. Problemas seríssimos que tem dentro da igreja que tem que ser quebrado aqui. Esse curso de Apocalipse é uma arma gigantesca. Então vamos embora. Portanto, arrependeste, se não venho a ti sem demora, e contra eles
pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele o que recebe. Lá na frente, quando a gente finalizar as igrejas, eu vou voltar falando sobre esses quem tem ouvido ouça, porque ele sempre fala ao vencedor, olha lá em Éfeso, no 2,7, ao vencedor ele vai dar um alimento, que é a árvore da vida. Acharam? Depois no 2,11, na Esmina, ao vencedor, nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte, que a gente já estudou aqui sobre os 3 julgamentos, 2 mortes. Aí agora ele fala mais uma, e ele fala que vai dar, ao vencedor ele vai dar o maná escondido e a pedrinha branca, sobre ela escrito um nome novo, ao qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. E eu vou explicar depois para vocês. O tempo todo tem ao vencedor alguma coisa. Vem guardar as minhas obras e lhe darei a autoridade sobre as nações. Quando fala aqui sobre essa finalização aqui, que é a próxima, que é Tiatira, ele vai te abençoar dando autoridade nas nações. Quando você olha lá na igreja de Esmirna, fala que ao vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Vocês entendem agora por que eu falei dos 3 julgamentos. Vocês entendem agora por que eu deixei bem claro, antes da gente começar o curso de Apocalipse, a gente teve que aprender muita coisa, que é para você entender sobre as 3 formas de julgamento. Por isso que eu falo para vocês, peguem intimidade com o livro de Apocalipse, leiam o livro de Apocalipse, peguem as aulas, 1, 2, 3, 4, as que já estão lá, e ouçam as aulas. Tá de bobeira, sabe como que é muito bom? De manhã, vai tomar um café da manhã, bota a aula para se alimentar, bota num som, bota numa caixa de som, vai fazendo alguma coisa, algum trabalho, vai ouvindo, porque às vezes você está fazendo alguma coisa, você está ouvindo aquilo ali vai entrando na sua mente. Fone, vai em algum lugar, bota o fone no ouvido, bota no celular e vai ouvindo. É bom ir se alimentando, que mais experiência você vai pegando. Aí, carta à igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como a chama de fogo e os pés semelhantes a bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Repara isso aqui, reparem. Todos os problemas que tem aqui tem dentro das igrejas atuais. Conheço as tuas obras, conheço a tua fé, as numerosas, mais numerosas. Quem aqui não vê igrejas numerosas? Numerosas. Sabe, irmãos, tem gente que às vezes vê uma igreja pequenininha e pensa: meu Deus, ali não tem Deus. Toda igreja tem Deus. Toda. Mas vocês viram aqui no Apocalipse, aqueles que se dizem apóstolos e não são, ali ele tem que voltar à primeira obra. Você repara que aqui está falando muito de obra, e obra remete à fé, porque a fé sem obra é morta. Esses apóstolos são os atuais agora? São o quê? Então, esse alguém ordenou. Sempre esses apóstolos que falaram aqui, que dizem que são, não são, se você olhar depois Atos 19, vocês vão ver. Eu inclusive falei isso ontem na pregação, eu usei, que eles falaram assim: ó, eu te repreendo em nome de Jesus, e em nome de Paulo e de Jesus que Paulo prega. E eles apanharam do demônio, ficaram nus e todo arrebentado. Foi tirar um demônio, o demônio deu um couro neles. Isso, abrem lá Atos, eu só não vou lembrar onde está, mas eu posso procurar aqui. Atos,
Então, Que é Atos dos caras que 19, apoiam. mas deixa eu lembrar o versículo. Acho que é 19 e 16. Eu também acho. É 19 e 16. É isso mesmo, ó, Atos 19, 16. Porque no Atos 9 fala da... E o processo do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos, feridos, fugiram daquela casa. Mas quando você olha antes, vocês vão ver quem era esse cara no 14, ó. O que faziam isto eram filhos dos judeus chamados de servo, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes repreendeu. Conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Olha lá, achou? Mas quando você olha no 13, ele está escrito ali, ó. E alguns judeus, exorcistas, ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre processos de espírito maligno, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Achou tudo aí? Está tudo aí. A importância da gente saber e falar onde está é porque parece mentira, porque às vezes tem coisa na Bíblia que a gente parece que... Outro dia vieram falar sobre toalhinha. Mas já pensou, o cara vai se secando, vai... Eu falei, mas aconteceu isso com Paulo em Atos. Atos 19, 9. Aconteceu. Nesse mesmo capítulo. E aí, em Atos 19, 9, aconteceu exatamente isso. O cara foi, ele ia, a toalha dele curava, libertava, o suor dele. Ele mandava pelas cidades. Agora, por que isso já aconteceu antes? Qual o problema desses negócios? É que o cara se diz apóstolo e não são. Ele paga preço por isso. Aí vocês veem que depois falam o quê? Se arrepende, volta para a primeira obra, para as primeiras obras. Mas geralmente, o problema é quando você pega um cara, vem a pregação de ontem, aquele cara que ele está tão soberbo, que ele acha que ele é melhor que todo mundo. Ele está tão soberbo que ele acha que ele já sabe tudo que acontece dentro da igreja. Aí tu vira e fala assim, tem que fazer um curso de maturidade. Acontece muito aqui na igreja. Às vezes aparecem pastores que viram e falam assim, vou te ajudar na obra, pastor. Vou te dar uma moral lá, hein? Aí eu, beleza. Então, se tu quiser, eu já prego domingo, quinta, no outro, fico um mês pregando para o senhor descansar. Aí eu falo, pô, que bom, bênção. Faz o curso de maturidade, o curso de CTL, vem fazendo os cursos, para você ir crescendo, vem fazendo o curso, até que eu boto os diáconos para pregarem, para eu me alimentar também. Aí ele, mas eu não preciso. Aí quando tu vai ver, não libera perdão, chega de... Voltar à primeira obra é difícil. Fala, Gabriel. Então, não, muita gente fala isso mesmo, mas existem, porque quando você pega, porque o que é isso daí? O que é o chamado apostólico? O apóstolo, ele é pai. O apóstolo significa, pai, eu te preparo e te envio. O problema é que as pessoas não sabem, muita gente fala isso, e lá na Bíblia fala inclusive das funções. A função do bispo, fala da função, dos 16, 4 mais vezes 4, fala exatamente as 16 fases, e a principal é que o apóstolo ele envia. A visão apostólica é exatamente isso, eu sou tão pai que eu te pego, eu te preparo, eu te envio, eu te pego. O problema é que às vezes a pessoa te pega, te prepara e não te envia, te pega, te prepara e te agarra, te pega, te prepara e te prende, te pega, te prepara e não te solta. Mas você vê aqui o tempo todo, quantos apóstolos Paulo não fez? Olha Apolo, olha quantos ele não liberou. Depois João Marcos, que ele mandou aí, depois mandou vir, que era importante. A gente já leu isso até em Filemão, vemos isso uma vez. Tiveram muitos. Mas acontece que o apostolado, você vê logo quem é apóstolo. Primeiro que o apóstolo, ele cuida dos pastores, dos presbíteros, ele acaba ficando naquela situação. Você vê que tem unção que é derramada por função. Hoje não vai dar tempo da gente entrar nisso, mas depois a gente bate um papo, eu vou te mostrar em Atos, que tinha um cara chamado Filipe. E era o outro Filipe, não é era o Filipe que foi levantado. Abre aí, só para a gente ver, vai atrasar um pouquinho, mas
A gente vê o que a gente faz aqui, só para vocês entenderem aqui. Atos. Eu vou marcar aqui. Você vê que Atos. É 7. Não, é o 6. É. Deixa eu ver aqui se é o 7 ou se é o 6. O 6 ele é levantado. Os apóstolos e o 7 falam ele igual. batizou ali. Ó, é o 6. É o 6. A instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, porque na verdade todos nós somos obreiros, todos nós somos discípulos, todos nós pastores, apóstolos, diácono, presbítero, nós somos nada mais nada menos que material para ser usado por Deus. Aí naquele tempo, multiplicando o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, e assim foi. Então, você vê que daqui eles levantaram, e para quê? Para servir as viúvas. Então eles levantaram esses diáconos, e rapidinho no outro capítulo vem o 7, aonde vem Estevão, homem cheio do Espírito Santo, que até para morrer foi assim, absurdo, porque ele viu, as pessoas olhavam para ele, viam o Espírito Santo no rosto dele. Ele foi apedrejado cantando louvor. Esse era Estevão. Aí você vai ver que começou o ministério absurdo também, e foi vindo. Aí Pedro e João vai em Samaria. Aí o Filipe e o eunuco, lá no 8, 26. Acharam aí? Lembra disso daí? Que Filipe, o eunuco, ele encontrou um eunuco lendo o livro de Isaías, e ali naquele negócio, o eunuco estava passando, não estava entendendo. Filipe, cheio do Espírito Santo, explicou para ele o que estava no livro de Isaías, ele queria se batizar. Foi batizado numa poça d'água, e Filipe foi transladado. Olha só isso. Ficou realmente absurdo. E aí você vai vendo que começa um ministério muito forte. E Filipe começa, mas chega uma hora que Filipe chama Paulo. Chama para quê? Para poder batizar. Ele chama Paulo e Pedro. Ele era um evangelista nato. Ele era um grande evangelista. Eu estou dando uma olhada aqui, você vai ver que no 14, 23, acharam aí? Fala da eleição dos presbíteros. Olha só, Barnabé, é muito lindo isso aqui, é muito lindo. Achou aí? E aí começa os chamados. Então você vê que apostolado, apóstolo, pastores, presbíteros, isso é questão de cargo eclesiástico para fazer alguma coisa. Hoje em dia tem muito apóstolo, mas na verdade todos nós somos pastores, presbíteros, todo mundo é servo. Agora o que acontece? Você tem ganho pessoas enviado? Ganhou, enviou, mandou, preparou, cuidou. Você tem sido pai. O apóstolo é um pai. Você vê que Paulo teve o chamado de pai. Irmãos, reparem nas atitudes. Que tem pastor
que você olha para ele, você vê que ele nasceu para ser pastor. Você repara que olha para ele, você olha, caramba, este homem é pastor. Ele tem uma natureza com ele, que ele é pastor. Repara que já tem um outro pastor, que você olha para ele, parece que ele é teu pai. Você olha para ele, caramba, que homem gostoso, sabe, ele é meu pai, ele é delicioso. Eu conheço um cara, por sinal foi um dos pastores que me consagraram, e foi o principal deles, pastor Edmar de El. Eu e minha esposa, a gente comenta muito isso. Eu falo, o senhor é muito gostoso, o senhor é saboroso, sabe, ele começa a falar, eu abaixo as orelhas, fico olhando, ouvindo. Eu conheço também um, pastor Aceni. Meu Deus, que homem delicioso. Eu chamo ele de minha azeitoninha preta, porque ele é pretinho e gordo, e baixinho. Pastor Aceni, sabe, é um homem que está sempre te motivando. E como é que tá? E vai dar certo. Você chega lá, morreu todo mundo da tua família num acidente só, você tá igual o João. Destruiu, você deu uma topada, aquela topada que você dá no cantinho com o dedo midinho, sempre bate o dedo midinho na mesa de centro. E de repente ele sai da cozinha, olha para você, é isso mesmo, mas já deu tudo. Você sabe quando passa todo o teu problema? E eu abraço aquele homem, e eu, meu Deus, pastor Aceni, meu Deus, pastor Paulo Galdar, sabe, o pastor Paulo, quando eu estava cheio de problema, eu estava às vezes irado, aí ele me ligava, aí falava meia palavra, eu acalmava. Tem gente que é assim, ela tem uma unção que as pessoas querem estar perto, e as pessoas estão doidas para aprender com ela, e ser enviado, e continuar e proliferar aquele amor, passar aquela paz. Isso é um apóstolo. Você vê que o cara tem uma unção apostólica. Já tem aquele outro tipo de líder, que você olha para ele e você vê que ele é diácono. Ele não consegue deixar, às vezes nunca nem foi consagrado a diácono, mas ele tem todo o encargo. Guilherme, às vezes eu erro, eu falo, diácono, eu erro. Sabe, tem gente que não pode ver nada desarrumado na igreja, que arruma. A luz queimou, ele troca. A lâmpada está queimadona, ele vai lá e troca. Eu nem sei que tá. Se tiver sujo, ele varre. Ele não consegue ver o altar sujo, ele vai lá e limpa. Se está faltando alguma coisa, ele já bolou alguma coisa, ele já pensou, ele já fez. Sabe? Aí o que acontece? Acontece que está lá em Timóteo, esse é diácono. Ele paga primeiro, mas quem paga ele é o Senhor Jesus. A unção aumenta sobre a vida dele, porque ele faz a função dele. Entendeu? E aqui, nessas igrejas do Apocalipse, já voltando para o Apocalipse, pode perguntar. A Bíblia diz que sim, mas acontece que a Bíblia diz que sim, só que tem muita gente que tem. E outra, todo mundo pode ter todos os dons, sabia disso? As pessoas dizem que não. Quando Deus quer te usar, Ele faz de você o que Ele quer. Deus quer te usar em profecia, Ele vai te entregar um troço, você vai entregar para alguém. Mas eu não tenho o dom de profetizar. Mas se Deus quiser, Ele faz. Ele é todo poderoso. Você faz. Eu não tenho chamado de mestre. Não, você vai começar a estudar, você vai começar. É claro que existem outras coisas. Na próxima aula eu vou falar exatamente sobre isso. Porque, por exemplo, tem pessoas que têm o chamado de evangelista. Meu Deus, esse homem, lógico, ele vai ganhar muito mais gente que todo mundo. Mas o chamado não é para ele. Nós vamos ler isso aqui na Bíblia. Eu vou mostrar para vocês. Você vê que aquilo ali é para ele ensinar os separados, ensinar os santos a ser. Por exemplo, eu sou evangelista. Se eu for evangelista e quiser só evangelizar, eu estou errado. Eu tenho que ensinar o Gabriel, que não é um exemplo, para que ele não seja, a ser. Ensinar o Cláudio a ser. O chamado é para você ajudar os santos a serem. Repara que na obra de Deus nunca é de você para você. Você tem que ensinar alguém, você tem que fazer alguém. A ideia do evangelho são boas novas.
é fazer alguém ser. Cristo é uma máquina de fazer aqueles que não são se transformarem no que são. É por isso que a Bíblia fala, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita. Então você pode. Um dia você vê um troço, eu não tenho dom da visão, mas um dia você viu. Já tem gente que tem. Cada um tem o seu dom. A Paulo fala sobre isso. Depois vocês dêem uma lida lá em 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14 fala muito disso. Dos dons espirituais que você pode pedir. E vamos lá, vamos voltar que eu vou terminar essa igreja de Pérgamo hoje para a gente ir para Tiatira bonito. Aí, ou melhor, eu quero ver se eu inicio. Deixa Tiatira perfeito para a gente entrar na próxima. Já a igreja de Pérgamo, ele diz que o trono de Satanás está lá dentro. Mas repara que tem algo que até agora a gente estudou. Todas as igrejas só precisam se arrepender. Então o grande mistério dos nossos erros é se arrepender. Nós precisamos nos arrepender dos atos errados. Davi era segundo o coração do homem, de Deus, segundo o coração de Deus, perdão. Ele não errava? Errava. Mas ele se arrependia mais do que errava. O grande lance do Senhor é se arrepender. Todos nós temos espinhos na carne. Todos nós temos nossos pecados. Agora, o importante é a gente estar se arrependendo. Porque nós não somos dignos. Hoje, numa visita, eu vi uma senhora que ela virou para mim e falou assim: mas pastor, eu não sou digno. Eu não sou digno. Eu falei: eu também não, estamos no mesmo barco. Não, o senhor é pastor, o senhor é digno. Aí eu: digno de quê? Aí ela: ué, perante ao Senhor. Eu falei: é mesmo? Olha na Bíblia. Ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém embaixo d'água, ninguém em cima d'água, ninguém em cima da terra. Não tinha ninguém. Aí João começa a chorar: mas não tem ninguém digno. Aí de repente um dos 24 disse: ei João, não chores, tem um que é digno, rapaz. É mesmo? Quem então? Aquele que está no meio do trono. É o leão de Judá, raiz de Davi, é a ovelha que está lá, Jesus, ele é digno. E com ele tem um selo, preso por dentro, por fora, e vem a história toda. Só Jesus é digno. Por isso que em Romanos deixa bem claro: nós fomos justificados pela fé em Cristo. É em Cristo que somos vencedores. É tudo em Cristo. Tudo em Cristo. Mas eu jejuei, orei, então agora eu quero poder. Você não tem que querer nada. Jejuar e orar é tua obrigação. Se você vê que é pela graça, que nós não merecemos, você faz muito mais. Você foi salvo pela graça. Agora está na hora de exercer o reinado. E você tem que começar a praticar, a buscar.